A graça e a paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um estudo aprofundado sobre os demônios que atuam nos carnavais. É importante a gente saber e a gente verdadeiramente vivenciar isso e saber distinguir o que é de Deus e o que não é. Então nós estamos vivendo um mundo onde a geração está vivendo muitas influências e vivendo muito de aparências. Existe uma magia por trás dos bastidores, cercando pessoas, aprisionando pessoas, colocando as pessoas em prisões para poder manter o vício, para poder manter a prostituição e todos os prazeres da carne. Mas hoje eu quero trazer algo da parte de Deus ao teu coração para que você possa também ter conhecimento. No livro de Oséias, a palavra de Deus diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Tem situações que a gente passa verdadeiramente a sofrer, como a Bíblia relata, porque a gente não procura estudar, não procuramos ler, não procuramos pesquisar, e aí a gente acaba, às vezes, indo de mal a pior por influências de outras pessoas, porque as pessoas acham, a opinião da pessoa muitas vezes é a certa, e a palavra de Deus que te revela, te garante, no coração de alguns está erradas. Mas hoje eu quero trazer algo da parte do Senhor e eu quero participar com você desse estudo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Demônios e influências espirituais que atuam no carnaval. Vocês sabiam que existem demônios e doenças que atuam nos carnavais? Então quero trazer para você hoje. Eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo. Pode abrir a Bíblia de Efésios, capítulo 2, Efésios 6, o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: no demais, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. O carnaval não é apenas uma festa cultural. No mundo espiritual, ele torna um campo aberto, onde a carne domina e a vigilância espiritual cai. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios e vigiai. Deus manda que nós sejamos sóbrios e andar em vigilância para não cair em brecha. Onde não há sobriedade, há brecha. É por isso que é importante a gente andar em vigilância total, porque o diabo vai pegar a gente nas brechas. O princípio espiritual do carnaval é exaltação da carne. O foco do carnaval é exaltar a carne, contribuindo para que os desejos, tudo aquilo que influencia, que mexe com a carne, seja glorificado. Não Deus, glorificado a carne. O desejo é maior do que a presença, os prazeres, e aí vai. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19 ao versículo de número 21. Eu quero só lembrar para vocês que o carnaval na prática é uma celebração dos desejos humanos, sem freios, viu? Ou seja, tudo de qualquer jeito, certo? É uma celebração onde o diabo se manifesta na vida de pessoas para que haja desejos humanos sem limites. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: porque as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A Bíblia não chama isso de diversão, ela chama de obra da carne. E a palavra termina dizendo, irmãos: os que cometem tais coisas
não herdarão do reino dos céus. Olha só como a própria Bíblia, ela descreve tais pessoas que andam sendo influenciada pelo desejo da carne. Olha só, os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Ou seja, a influência demoníaca principal no carnaval é fortalecer a carne e enfraquecer o espírito na vida do homem. Ou seja, o intuito do desejo do carnaval é o que? É tentar enfraquecer o seu espírito para que você não venha ser liberto de tais influências. No livro de Romanos, capítulo 8, o versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: a inclinação da carne é a morte. Ou seja, todo aquele que se inclina para os prazeres, no final das contas recebe o salário. E a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. É por isso que é importante, meus amados irmãos, você que está nesse momento me assistindo, fazer uma comparação da sua vida. Como é que anda a sua vida diante de Deus? Espírito de lascívia, imoralidade e descontrole sexual. Um dos espíritos mais evidentes no carnaval é a lascívia, que é desejos sem limite. Então, para você entender, isso aqui não é uma cultura, isso aqui é uma manifestação maligna, aonde as pessoas revelam os seus desejos, coloca em prática tudo aquilo que há muito tempo está armazenado. Ah, porque é carnaval, vamos andar de qualquer jeito. Ah, porque é carnaval, vamos andar com a roupa assim, mostrando tudo. Então isso chama-se lascívia. Isso é um espírito imundo que provoca a lascívia. Então quero que você pegue a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: se entregarem à desolação, para com avidez cometerem toda impureza. Então vocês observem que o carnaval se torna um altar onde nudez é normalizada, adultério vira brincadeira, prostituição cresce, pornografia mental é ativada. Este espírito age em 3 níveis. Irmãos, isso aqui é impressionante. Estes espíritos, eles agem em 3 níveis. Olhar contaminado, pensamentos dominado e atos consumado. E todo ato consumado, ele traz a morte. É importante vocês entenderem isso. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. E o diabo sabe disso. Primeiro ele suja a mente, depois destrói o corpo e a família. E isso é estratégia dos espíritos imundos que vêm lá em João 10:10 para roubar, matar e destruir. Espírito de bebedice e vícios, dependências total. O carnaval é um dos períodos onde mais cresce o alcoolismo, drogas, overdose, brigas, acidentes. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, o versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: o vinho é escarnecer, todo aquele que por ele é dominado não é sábio. Então, Deus adverte aquele que está sendo dominado. Por quê? Por alcoolismo, por drogas, por overdose, inclusive pela própria briga, que da briga também saem acidentes. Então, o vinho é escarnecedor e todo aquele que por ele é dominado não é sábio. No livro de Efésios, capítulo 5, irmãos, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Observe a batalha. Irmãos, a batalha é muito grande quando se fala no prazer da carne. Ou o homem é cheio de álcool, ou o homem é cheio do Espírito Santo.
Porque verdadeiramente dentro de uma torneira, dentro de uma fonte, não pode jorrar dois tipos de água, irmãos. Ou jorra água doce, ou jorra água salgada, mas as duas de uma vez só não tem como jorrar. O diabo usa substâncias para desligar a consciência. Enquanto a consciência cai, o pecado entra fácil. Isso é uma estratégia do diabo, dominar sua mente para que você venha pecar. Porque você pecando, você pode até descer o salário do pecado e pode lhe encontrar neste dia do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, quem está no pecado tem legalidade diante do diabo. Então, o diabo, ele entra na vida do crente ou da pessoa ou daquele que crê através do pecado. O espírito de violência e morte. Isso aqui é importante. O carnaval não é apenas festa e também período de, presta atenção, homicídios, brigas, facadas, acidentes fatais, imprudência no trânsito. Veja as colocações que o carnaval, que é a festa que muitos acham que é uma festa cultural, que na verdade não é, certo? É também períodos de homicídios, brigas, facadas, acidentes fatais, imprudência no trânsito. Onde nós abrimos a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 10, o versículo 10, que diz assim: o ladrão, esse ladrão, meus irmãos, é o diabo, viu? Ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Vocês observem que o carnaval é uma das festas que acontece mais acidentes, mais mortes, certo? Por quê? Porque, na verdade, é uma característica do diabo se manifestar de uma maneira achando que é normal, uma cultura, achando que não, isso aqui é pactos com o diabo, isso aqui são demônios que são lançados justamente para ter a destruição, provocando homicídios, brigas, facadas, acidentes fatais, imprudência do trânsito. Mas João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E o espírito de morte se alimenta de, olha só, o espírito de morte, ele se alimenta de embriaguez, imprudência, descontrole emocional, briga por ciúmes. O espírito de morte, ele se alimenta dessas 4 colocações que eu falei aqui: embriaguez, imprudência, descontrole emocional, brigas por ciúmes. Aí você vai lá em Provérbios, capítulo 29, versículo de número 11. O tolo derrama toda a ira. E a ira, na verdade, irmãos, a ira, ela vai abrir a porta para demônios de violência. Você está irado, você está ali com raiva, então o demônio vai pegar essa oportunidade, essa porta aberta, ele vai entrar e vai transformar a ira na violência. Isso é importante, vocês analisar isso aí. Veja que muitas pessoas esperam uma oportunidade para poder ceifar as vidas naquele carnaval, no meio das pessoas. Então, quem já está com raiva de outro, o diabo entra e ali provoca a violência. Da ira vai a violência. Espírito de idolatria e feitiçaria. Isso aqui é muito forte, viu, irmãos? Quero trazer para você também. Muitos eventos carnavalescos têm ligações diretas com cultos a entidades, exaltação de imagens e orixás, rituais e trabalhos, consagrações espirituais ocultas, aonde a Bíblia aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: as coisas que os gentios sacrificam aos demônios. A Bíblia é clara: por trás da idolatria há demônios operando. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao versículo 12. Condena a feitiçaria, a adivinhação e encantamento. Então Deus, ele condena a feitiçaria, condena a adivinhação e condena encantamento. O carnaval muitas vezes mistura cultura, religião
e sensualidade e vira uma plataforma espiritual. Olha só como é que o carnaval faz. Ele mistura tudo isso aí, em troco disso, vira uma plataforma espiritual. No mundo espiritual, a gente está falando aqui, irmãos, de coisa séria. E no mundo espiritual, muita gente está sendo influenciadas. Quantas pessoas estão descendo a sepultura nesse carnaval? Está morrendo sem Jesus. E alguns morrem com conhecimento do Senhor Jesus, mas estava na festa lá, mas infelizmente não vai ter sua salvação, porque preferiu estar no meio onde alimentava a sua carne. Então, espírito de orgia e festa profana. A palavra orgia aparece na Bíblia como pecado. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: andemos honestamente, não em orgias e em bebidice, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. A orgia na Bíblia é vida desregrada, é festa sem limites, é devassidão, é uma coisa de qualquer jeito, onde o carnaval é praticamente a definição disso. O apóstolo Paulo diz: isso é obra das trevas. Então vocês observem que não é uma cultura, é algo espiritual oculta que está aí para poder destruir a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus familiares. Espírito de escárnio, zombar do santo. Olha só, uma marca do carnaval é zombar. Zomba da santidade, zomba da família, zomba da moral, zomba do poder, do pudor e muitas vezes até da fé cristã. Aonde no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 22, diz assim: até quando amareis a simplicidade e os escarnecedores desejarão o escárnio? Aí nós agora colocamos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Meus amados, o negócio é sério. Ninguém zomba do Deus vivo. O espírito de escárnio age para fazer o pecado parecer normal e o santo parecer careta. Tá entendendo? É dessa forma que eles trocam os valores. Os espíritos imundos, eles trocam os valores. Espírito de confusão e engano. Isso aqui também tem no carnaval. Espírito de confusão e o espírito de engano. O diabo trabalha com a mentira e só ele é a diversão. Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Satanás se transforma em figura de luz. Ele tem um poder até os dias de hoje de se transformar em figura de luz, irmãos. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que mal chama o bem. O carnaval se torna uma armadilha, porque o pecado é maquiado de alegria, a destruição é embrulhada em música e a vergonha é chamada de liberdade. Isso é engano espiritual. Espírito de prostituição, destruição de alianças. Olha só, a prostituição não é só física, também é espiritual. Oséias capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: um espírito de prostituição os engana. Este espírito destrói casamento, fidelidade, pureza, honra, autoridade espiritual. Veja o estrago que esse espírito ele destrói. Casamento, fidelidade, pureza, honra, autoridade espiritual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fuja da prostituição, ou seja, Deus manda eu e você, nós fugir da prostituição. Não é resistir, irmãos, é fugir, porque o pecado é quem contamina profundamente. Deus manda você sair de cena, se possível até, se você sabe que você vai pecar lá na frente, vá para outro caminho. Deus está mandando você fugir da prostituição. Espíritos de desordem e caos. Olha só,
O diabo ama ambientes sem controle. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Carnaval é multidões, gritaria, drogas, nudez, som alto, descontrole. Onde há confusão, a presença de Deus não é manifesta, mas as trevas operam livremente. Ou seja, por quê? Porque tem legalidade. Amém? O carnaval como portal, olha só, o carnaval como portal de brechas espirituais. Isso aqui é sério, igreja. Eu queria que você pensasse nisso, refletisse como é que você está a sua vida diante do Senhor. O problema não é apenas participar, o problema é que se abre na vida depois. Muitas pessoas após carnaval enfrentam opressões espirituais, depressão, vergonha, sentimento de vazio, ataques noturnos, destruição familiar, doenças sexuais transmissíveis, vícios que começam e as pessoas acham que é brincando, mas não é. Tem um fundamento sério, tem ação maligna séria dentro da vida desses que estão jogados nesse mundo aí chamado carnaval. Provérbios capítulo 14, versículo de número 12. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, mesmo assim, Deus ama você que é pecador, meu irmão. Deus ama você que é pecador, meu irmão. Você que entrou agora nesse vídeo agora, você que foi traída por outra pessoa, Deus manda você levantar a cabeça. Ore a Ele, espere o tempo dele que Ele vai lhe dar vitória, Ele vai lhe dar graça. Jesus, Ele é fiel na sua vida. Amém? Como o crente deve agir no tempo de carnaval? Primeiro ponto, separação e santidade. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Sai do meio deles e separai-vos. Segundo ponto, vigiar a mente e o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Terceiro ponto, oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29. E esta casta não pode evangelize. Faça cruzada de oração, que Deus vai dar vitória a cada um de vocês. João capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: os campos já estão brancos para a ceifa. Enquanto muitos pedem, a igreja pode se levantar para ganhar as almas. E a nossa conclusão profética é que o carnaval é um período onde muitos se entregam à carne. E por isso o inferno trabalha com intensidade. Mas Deus também levanta a igreja para brilhar. Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 2. Levanta-te e resplandece, porque as trevas cobrem a terra. Deus manda a gente se levantar, porque as trevas estão cobrindo a terra. Ou seja, o príncipe desse século, irmãos, já cegou os entendimentos de muitos. Quando as trevas aumentam, a luz precisa aumentar também. Rápido. É as trevas aumentando, o pecado aumentando e a gente aumentando na santidade, no jejum e na oração. Então Deus está falando aqui comigo e com você nesse estudo, que você possa tomar posse, que Deus possa te livrar você de todos os males. Mas eu queria orar pela sua vida nessa noite ainda. Senhor, em nome de Jesus, eu renuncio toda a obra da carne, renuncio toda a influência demoníaca e declaro que a minha casa pertence ao Senhor e que toda seta maligna lançada neste tempo caia por terra. Eu cubro a minha vida com o sangue de Jesus e declaro santidade, proteção e vitória. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Levanta a tua cabeça, minha irmã, você que foi traída nesse momento, você que está arrasado, decepcionada, volta para sua casa, dobra o seu joelho, volta para Jesus. O homem é falho com você, o homem trai, mas Jesus não lhe traiu. Está com braços abertos, esperando você voltar, para Ele te dar um abraço, mudar a tua história. Que Deus abençoe. A paz de Jesus.